Eu, com a minha visão, eu já tive muitas viagens astrais, muito sonho e acessei muitas coisas, assim, e piro nesse assunto, mas tenho um pouco de medo de estudar, porque quanto mais você estuda, mais você aparece, né? Então eu ainda dou umas titubeadas, assim, mas também trabalho muito com criatividade e acesso a outras realidades, no sentido de trazer essas informações, né? Porque a criatividade nada mais é do que um acesso espiritual também a informações. Sim. Então, você envolvido nisso, essas histórias que se criam, eu acho que nada se cria, tudo se traz, né? De outros lugares, assim. Meu pai falava isso, ele falava assim, a gente é antena, né? Nós somos uma antena, na verdade. E ele não estava nem falando de mediunidade, ele estava falando de criatividade mesmo. Porque às vezes eu ficava de madrugada escrevendo e ele falava, por que você escreve de madrugada? Eu falava, não sei, eu acho que eu tô mais criativo de madrugada. Aí ele falava, não, o ciclo de criatividade não é a madrugada, é durante o dia. Porém, agora de madrugada tá todo mundo dormindo, então as anteninhas estão tudo desligadas. A sua antena tá ligada, você tá pegando a ideia. Eu falei, pode ser, será que é verdade? Bom, e aí realmente a gente escreve mais, cria mais. Acho que todo mundo, né, acaba fazendo isso. A gente se falou de viagem astral, nós temos uma... Eu comecei a trabalhar uma playlist de viagem astral de uma pessoa. Uma pessoa só, a vida dela com a viagem astral. Desde quando ela começou, o Detetive Astral. Isso. E aí eu criei um canal paralelo. Porque de tanto pressionar, eu criei um canal chamado Detetive Astral. Só para seguir a timeline dele. Mas ele não fala de Sete Além. Porém, a gente recebe esses relatos muito voltados à troca de realidade. E aí vai abrindo o leque para efeito Mandela. Que é uma coisa que, assim, o efeito Mandela, praticamente, ele direciona tudo o que eu penso em relação à troca de universo. O que é o efeito Mandela? O efeito Mandela ele foi cunhado nos Estados Unidos recentemente por uma mulher que ela um dia viu na televisão a morte do Mandela. Não, ela viu quando ele foi solto da prisão. Ele foi solto da prisão. E aí ela falou, uai, peraí. Uai não, porque ela não era mineira nem goiana. Ela falou, shit. O Mandela já não tinha morrido? Aí ela falou com o marido dela falou, não, o Mandela não morreu, ele tá preso, tava preso. Não, o Mandela morreu sim, eu lembro que ele morreu, eu lembro do funeral dele, eu lembro quem tocou no funeral dele foi o fulano de tal e fulano de tal, veio o presidente desse país, desse, fizeram homenagem, tudo isso. Aí o marido falou, não vou chamar de louca, mas não é isso. Aí ela Pensei, mas não falei. Aí ela deixou morrer o assunto, aí ela foi para uma Comic Con, uma espécie de Comic Con, não era Comic Con, mas era um evento desse de cultura pop, e aí ela teve a oportunidade de apresentar alguma coisa, e nessa apresentação ela citou de leve essa história. Ela falou, gente, a nossa cabeça é fogo, né? Por exemplo, eu achava que o Mandela tinha morrido em 89, inclusive no dia tal de 89, e o velório, metade da plateia tinha a mesma memória que ela. Da morte dele, do evento dele. Arrepiou e não é frio. Metade tinha a mesma memória, e metade não tinha. E aí ela percebeu e batizou isso de efeito Mandela e começou a pesquisar. E aí ela viu que nós temos muitas memórias, cada pessoa tem muita memória diferente sobre alguma coisa. A neurociência explica algumas, e é possível explicar realmente fisicamente, fala, não, na verdade é impressão e tal, mas algumas a neurociência não explica. Inclusive, eu vou falar uma aqui que você já se prepara, vai dar problema. Tenho certeza. Eu falei no TikTok e deu problema, não falei no... Metade dos brasileiros, mais da metade, lembra do Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim. Ele nunca cobriu a queda do Muro de Berlim. Se a pessoa que estiver ouvindo a gente aqui lembrar, tiver a imagem dele cobrindo a queda, manda comentar. O Pedro Bial... Hein, gente? Bora lá. O Pedro Bial cobriu a reunificação das Alemanhas. Quem cobriu a queda do Muro de Berlim foi o Círio Bocaneira, nesse universo que a gente está agora. Porém, o que eu acredito, alguma coisa acontece com você. Eu acredito que a gente troca de universo a todo tempo. Todo tempo a gente está trocando. Sem nem perceber. Todo tempo, E aí, você, às vezes por algum lapso, eu não sei qual seria o fenômeno, uma anomalia, você arrasta a memória do universo passado. E olha que interessante. Por exemplo, estou tomando água, mas vamos supor que na hora que me foi oferecida água, eu falasse, eu quero café. Algum Luciano aceitou o café e não água.
esse Luciano tá seguindo uma timeline de tomar café e não água agora. Ele vai ficar acelerado? Não, vai abrir um leque que pode ser muito próximo do nosso. Pensa, qual a diferença aqui, o que vai mudar na minha vida de eu tomar água agora ou café? Praticamente é muito, é um 0, é quase assim, as retas não são paralelas, mas elas são quase paralelas. Elas vão se cruzar, mas é daqui 60 anos. Então, assim, a diferença do Luciano que tomou café pro que toma água só vai aparecer daqui a 60 anos. Então, 60 é exagero, vai 30 anos. Então, relaxa, não vai mudar muita coisa. Agora tem decisão que é grande. Eu falo assim, não vou lá no podcast, vai chover, eu tô passando meio mal, deixa eu ligar lá. Galera, não vai dar pra eu ir, eu não vim aqui hoje, não te conheci, a gente não gravou esse vídeo. É uma grande diferença. Ou até umas maiores, não vou viajar, e aí o avião, sei lá. Ou não vou fazer tal coisa, decisões grandes. Isso, quando a gente toma decisão, a cada segundo a gente vai para outro universo, todo momento. E eu sigo a linha deste universo, das minhas decisões.